Tenham todos aí um excepcional dia. Segunda-feira, né? Começando mais uma semana, e há um ditado, né, que a semana só tem 2 dias, segunda ou sexta, né? Porque mal começa a segunda e você já vê que já é sexta-feira de novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os tempos estão passando muito rápido, né? E a vida, a gente não se dá por conta, mas ela tá a cada dia mais atarefada, né? Se você parar para pensar nas tarefas do dia, nos seus compromissos, e a gente percebe que isso tem tomado muito do nosso tempo, muitos compromissos, aí o trabalho, a rotina, e aí sobra pouco tempo para quê? Para você desfrutar, para você ter o seu lazer, ter o seu descanso. Ontem a gente passou uma tarde de aventura, porque eu saí daqui de casa para ir para casa dos meus pais, e aí numa determinada etapa do caminho eu vou cortar caminho, né, para chegar mais rápido. E o que eu aprendi com isso? Que nem sempre o mais perto é a melhor opção. E foi o que aconteceu. A gente cortou o caminho, entrou por meio de um caminho de terra, de uma roça, e o caminho foi ficando ruim, e aí faltando 4 quilômetros para chegar na casa do meu pai, a gente se deu numa valeta, numa estrada de terra, né? Passa muito pouco carro, a estrada de sítio, e aí o carro entrou dentro da valeta e não subia mais, porque aí começou a patinar, patinar. E aí eu tive que voltar de ré ali uns 1,5 km mais ou menos, porque não dava para virar o carro de tão ruim que os dois lados eram valetes. E depois que eu virei o carro, assim, eu andei mais uns 500 metros, furou o pneu. E aí eu já vi o estresse das pessoas, né? Eu vi ali a minha menina já braba, a minha esposa. Minha esposa não falou nada. E eu ali quieto. Por quê? Se fosse uma outra época, um outro tempo, nossa, eu já tinha metido o pé no carro, já tinha xingado muito. Mas hoje não. Hoje eu entendo, e o que eu tenho aprendido? É uma aventura. A nossa vida é uma aventura, né? O problema é como você está vivendo essa aventura. Muitos levam essa vida no estresse, muitos levam essa vida rancorosos, amargurados. Há um descontentamento no coração das pessoas muito grande. E eu ali trocando aquele pneu e vendo a situação, analisando, estava até num lugar bonito. E eu pensava comigo, tudo isso é um desfrute. A vida é uma aventura. E para que a gente... E aí o que me trouxe até aqui não vai me levar até lá. Isso é fato. Tudo na nossa vida, o que te trouxe até aqui, não é suficiente para te levar até lá. Ou seja, você vai ter que mudar de rotas, você vai ter que mudar de caminhos. Eu ali troquei aquele pneu e nós começamos de novo a seguir a nossa trajetória. Tive que voltar. Olha para você ver como que nem sempre o mais perto é viável, né? Eu tive que voltar mais ou menos uns 15 quilômetros para trás. E aí eu peguei uma outra rota. Eu peguei uma estrada daí que saía no Ribeirão de São Paulo, né? O bairro do Ribeirão. E aí continuei a trajetória. E chegamos lá e tivemos uma tarde abençoada, desfrutamos. E eu saí de lá à noite e tranquilo. Isso foi assim, algo prazeroso. Foi uma aventura. Quantos de nós não estamos vivendo aventuras e não estamos desfrutando dessa aventura?
Comece a analisar para você ver a sua vida. Você já acordou hoje, muitos já acordaram estressados, muitos já acordaram bravos, já falando, nossa, é segunda-feira de novo, como eu detesto isso, como eu detesto acordar cedo. Não, você vê, aí o seu desenrolar do seu dia é uma aventura. Só que se você começar errado, se você começar lançando palavras erradas de manhã, aquilo vai atrair para você coisas negativas. Não vai produzir para você nenhum tipo de fruto. Isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele é um ser maravilhoso, Ele é um Pai, né? E nós precisamos aprender de manhã, quando acordarmos, ter essa conexão com o Pai, com o Criador. Ou seja, você colocar diante dele, primeiramente, a gratidão do teu coração. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que tem acontecido na sua vida. Seja momentos bons ou momentos negativos, mas seja grato. Porque se você coloca a sua vida diante dele, e se você sente a paz do Espírito, você sente a presença dele, o que vier a acontecer no seu dia, você vai ter a sabedoria, você vai ter a direção, você vai ter o discernimento para poder, então, passar por aquela situação, passar por aquele momento, né? E ontem eu tive essa experiência, eu aprendi duas coisas, nem sempre o mais perto é viável, né? E a segunda coisa, a paciência, né? Enquanto eles estavam ali nervosos, preocupados, eu estava desfrutando, estava ali pensando, e aquilo trouxe, de certa forma, uma alegria gostosa, é uma história. Essa é a palavra certa, a palavra-chave para tudo isso que eu estou te falando para você. Você está construindo uma história. E você que é um leitor, sabe que toda história ela tem começo, ela tem dramas, ela tem momentos de alegria, momentos de tristeza, ela tem meio e tem fim. Então é uma história. Ontem eu escrevi um capítulo da minha história e isso vai ficar marcado, isso vai ser sempre lembrado. Então construa a sua história, viva a sua aventura, mas de maneira assim alegre, tranquilo, em paz. Seja grato. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, né? E claro, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus prospere os seus negócios, que Deus ilumine os seus filhos, que Deus guarde o coração de cada um deles e que a bênção do Pai esteja sobre cada um de vocês nessa manhã, nessa segunda-feira, a segunda da oportunidade, a segunda de mudar os hábitos, a segunda de fazer toda a diferença.